marcar aqui. Guido Mantega, boa noite. Boa noite a todos. Está todo Boa mundo noite. calmo aí? Todo mundo tranquilo? Prazer falar com você. Nem tanto, ministro. Boa noite. Boa noite, Guido. Bem-vindo. Boa noite, Guido. Muito bom ter você aqui. Ontem você estava preocupado, mandou até uma mensagem para mim. Todos fomos surpreendidos, né? Você que tem experiência na área do Ministério da Fazenda, né? O que o governo pode fazer nesse momento para tentar reduzir os impactos dessa decisão do Donald Trump? Existe condições do Brasil ficar um bom tempo com essa relação interrompida? Veja, quer dizer, não é uma relação interrompida. Você vai ter uma dificuldade para exportar para os Estados Unidos determinados produtos, né? Mas, se você olhar, é uma pauta pequena. Quer dizer, hoje nós exportamos 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos, né? Então, isso dentro de 350 bilhões de dólares, que é a nossa exportação total. Então, não é grande coisa. E nós temos, principalmente, exportação de petróleo bruto, tem alguns produtos derivados de aço, algumas máquinas, alguns equipamentos industriais. Quer dizer, a rigor, não é um impacto grande, mesmo porque a gente poderá substituir essa exportação, por exemplo, de petróleo para outros países, né? Então, por exemplo, podemos exportar mais petróleo para a China, né, que é uma grande importadora de petróleo, e assim por diante. Quer dizer, não é um impacto tão grande. Eu acho que, num primeiro momento, o mercado fica agitado, né? E mesmo porque fica agitado porque teve uma operação estranha que foi feita no mercado, né, futuro, com alguém que fez uma aplicação muito forte antes do anúncio da medida, né? Como se tivesse vazado. Teve uma operação com dólar muito forte, né? Que foi assim, umas 3 horas antes do anúncio da medida, né? Então, já sabe quem foi? Bom, o mercado está dizendo que foi o Trump, que foi... Porque quem fez essa medida ganhou muito dinheiro, né? Porque o câmbio, num primeiro momento, o dólar valorizou, não foi tanto assim, mas, enfim, valorizou o suficiente para que essa pessoa, ou esse indivíduo, conseguisse ganhar bastante dinheiro. Então, e não é difícil saber quem foi que fez essa aplicação, né? Agora, hoje o dólar estava assim... Ministro, foi na Bolsa Brasileira ou no Bolsa de Nova York? Isso eu não sei te dizer se foi na Bolsa Brasileira. Provavelmente foi na Bolsa Brasileira. Então, o mercado de derivativos brasileiro é um dos mais ágeis do mundo. É a terceira maior bolsa de derivativos. Eu acho que foi aqui. Mas, enfim, o Banco Central deve estar investigando para ver quem é que fez, né? Porque é como se tivesse vazado a informação. Alguém tinha essa informação. Inside information, né? Como dizem eles. Inside information. Mas quem que pode ser inside information? Tem que ser algum amigo do Trump, né? Claro. E podem ser os bolsonaristas também, os amigos do Bolsonaro, que também sabiam, né? Derivativos, né, ministro? Para a nossa comunidade saber, são papéis lastreados no dólar, né? Exatamente. Na verdade, é uma espécie de aposta, né? O mercado derivativo, você faz uma aposta na posição do dólar, alguém apostou que o dólar ia se valorizar, né? E aí ele ganha essa diferença. Quer dizer, o dólar ontem estava 5,40 e qualquer coisa, 40 e poucos, mas também não subiu muito. Isso que eu queria dizer, é normal que quando você tem um anúncio inesperado, alguma coisa forte como essa,
você tem uma oscilação muito maior do dólar do que nós tivemos. Então, mostra que há uma estabilidade. Eu não acredito que você vai ter um processo de valorização do dólar, mesmo porque, a nível internacional, o dólar está se desvalorizando. Então, você pode ter, durante alguns dias, uma especulação, inclusive porque os mercados aproveitam esses anúncios para especular, né? Fala, bom, tem esse anúncio, vai mexer, o câmbio vai mexer, então vamos lá. Mas tende a se dissipar e eu acho que nós vamos continuar tendo uma redução, uma valorização do real, que é o que vem acontecendo nos últimos tempos. Então, não vai atrapalhar o processo de barateamento, por exemplo, dos alimentos. Saiu o IPCA, não é? E mostrando que o item que mais caiu foram alimentos. Quer dizer, está havendo uma deflação de alimentos, que é tudo que nós queríamos. A população já está consumindo alimentos a um preço menor, né? Ovos, frango, uma série de itens, né, que caíram. Quer dizer, nós tivemos deflação de alimentos, né? Mas o senhor sempre disse aqui para nós que o que estava alimentando a alta de preços era o dólar, e que o Banco Central até se justificava, de certa forma, a política monetária restritiva do Galípolo, dizendo, mas ele está trabalhando para baixar o dólar, porque isso vai baixar a inflação, e aí o Banco Central poderá recuar dos juros. Era o que o senhor já disse aqui algumas vezes. E então, se o dólar continuar subindo, isso tudo vai por água abaixo. Então, mas não vai. Eu aposto que você vai ter uma flutuação, né? Uma volatilidade durante alguns dias, mas isso vai se acomodar, porque o impacto econômico da medida que o Trump tomou não é grande no país. Então, você tem que olhar isso. Qual é o impacto? Vai prejudicar uma parte das exportações. Claro, vai prejudicar alguns exportadores que estão aí. Inclusive a Embraer, né? O que mais me preocupa é a Embraer, né? Porque ali a maioria dos produtos exportados são semi-manufaturados. O único manufaturado mesmo é a Embraer. Então, a Embraer me preocupa. Agora, e por isso as ações da Embraer, sim, elas perderam 10% do seu valor, né? E porque os Estados Unidos é um dos países que mais importa aviões da Embraer. Mas a Embraer ela está diversificando muito o seu portfólio, e você tem hoje vários países fazendo encomendas. A Embraer está indo muito bem, mas ela pode ser um pouco prejudicada com isto, não é? Mas, digamos, no balanço total, não é um impacto a ponto de dizer, então agora o real não vai mais se valorizar. Eu acho que o real vai continuar nessa trajetória que ele está. Ele pode dar uma parada aí para sentir as reações, mas, como eu disse, o Brasil tem condições de alterar o seu parceiro comercial. Por exemplo, exportar mais para a Europa, que nós estamos a ponto de conseguir realizar um acordo comercial com a União Europeia, né? O Mercosul ganhou 3 participantes, 3 europeus, que vão se unir ao Mercosul, que vão, portanto, ser novos parceiros comerciais e assim por diante. Então, eu não acho, assim, um impacto econômico, assim, preocupante. Não é bom, mas eu acho, assim, que, em compensação, o impacto político é muito positivo, porque ele vai permitir que o Brasil se una em torno dos interesses nacionais. Então, você vê que até o setor agrícola se manifestou contra essa medida, não é? Quer dizer, ele vai unir e vai fortalecer o governo. Poderá ter um efeito parecido com o efeito que teve no Canadá, né? Que você tinha uma eleição em curso no Canadá, digamos, o conservador estava ganhando, estava na frente, ele era um governador lá de uma província que eu não me lembro, e ele apoiava o Trump explicitamente.
quando o Trump fez uma agressão com as tarifas, justamente contra o Canadá, o que aconteceu? O candidato liberal, que é esse que ganhou a eleição, ele subiu, ele estava com 20% e o conservador estava com 40% de intenção de voto. E houve uma reviravolta e o mais democratas ganhou, né? Então, eu acho que... Na Austrália houve algo parecido também, na Austrália, né? Na Austrália, também no México, né? Quer dizer, fortalece o governo. Quer dizer, o Trump está fazendo uma agressão que não tem fundamento algum, não tem racionalidade nenhuma, porque do ponto de vista comercial, o Brasil tem sido déficit com os Estados Unidos, somando a conta comercial com a conta de serviços, né? O Brasil tem déficit há muitos anos, né? Isso a declaração do presidente mostrou, falou em 400 bilhões de dólares nos últimos 15 anos. Então, não tem fundamento econômico, né? Mas bom, o Trump fala... Queria passar para os dois aí, o Mário e o Miola. Mário, sua questão. O Guido, eu queria lhe perguntar, por favor, tem perigo dessa... Bom, essas sanções, elas, de certa maneira, exagerando um pouco, elas nos colocam numa posição de sermos vítimas de sanções econômicas geradas por questões políticas e não exclusivamente comerciais. Isso, o Trump tenta nos igualar a outros países que sofrem esse tipo de sanção. Cuba, Venezuela, Irã, Coreia do Norte, e acho que talvez a África do Sul também, alguns outros países que sofrem sanções econômicas geradas por e graves sanções econômicas que colocam o país sufocado economicamente. Tem esse risco do Brasil ser vítima de uma ação concertada pelos Estados Unidos, junto também a outros países aliados a eles, contra o Brasil, fornecedores brasileiros, enfim, uma espécie de bloqueio econômico? Isso pode se agravar dessa maneira, pelo menos nos próximos tempos? Não acredito nisso. Não acredito nisso. O Brasil é um país que tem relações comerciais com todos os blocos, né? Com o G7, enfim, os países asiáticos têm um bom relacionamento comercial, e eu acho que está todo mundo vendo. Inclusive, já tem manifestações políticas. O representante da União Europeia criticou a atitude do Bolsonaro, do Trump, tá certo? Então, não vejo essa possibilidade. A Rússia também. O governo da Rússia hoje também manifestou contrariedade com o que foi feito. Sim, porque o que o Trump tá batendo no Brasil por várias razões. Primeiro, o Lula é o principal líder da esquerda mundial, né? E o Trump é o principal líder da direita mundial, e ele está fazendo campanha pela direita mundial. Então, bate no Lula. Segundo, Lula é um dos líderes dos BRICS, e os BRICS bateram no Trump indiretamente, né? A reunião que teve aqui, ela foi no sentido de dar um chega para lá no dólar, né? Quer dizer, ameaçar a hegemonia do dólar. Então, isso também não é tolerável. E terceiro, a questão das leis que estão se fazendo aqui no Brasil para combater as Big Techs, o comportamento, digamos, irregular das Big Techs. Isso também incomoda o Trump, tá certo? Então, está incomodado. Quer dizer, o Bolsonaro, digamos, uma das questões, né? Mas ele está querendo enfraquecer o principal líder da esquerda mundial, que é o Brasil, né? Só que ele corre o risco de fazer o contrário, de fortalecer, né? Em política acontece assim, né? Então, por enquanto, o balanço é positivo. Quer dizer, hoje, acho que às 20 horas, vai ter um pronunciamento em cadeia nacional do presidente Lula, né, para levantar a galera, né, pela defesa dos interesses nacionais, né? Então, são medidas
essas que unem todo mundo, que unem a direita, a esquerda e tudo mais, né? Então, não enfraquece o governo, eu acho que fortalece o governo. O Lula está num momento bom, porque ele está recuperando a popularidade, vocês viram em todas as pesquisas a popularidade se recuperando. Eu acho que, em parte, é por causa da campanha que foi feita, ricos e pobres e tudo mais, quer dizer, o governo conseguiu encaixar aí um filão importante político, que é essa questão, que está pegando bem, né? E também porque há uma melhoria. A queda da inflação de alimentos já está sendo sentida pela população, tá certo? Então, eu acho que... E vamos ver se os empregos também se preservam, né? Porque tem essa questão também, né? Mexe com muito pouco emprego. A exportação dos Estados Unidos mexe com muito pouco emprego, né? A indústria, digamos, siderúrgica, ela tem muito pouco trabalhador na indústria siderúrgica, né? A indústria de petróleo também, né? E, como eu disse, petróleo você não exporta aqui, exporta ali, tá certo? Então, não há grandes problemas. Agora, a questão é saber como é que o Brasil vai responder a isto, né? Mesmo porque o que o Trump falou é o seguinte, que é 50% de tarifa, mas se o Brasil responder com aumento de tarifas, esse aumento será adicionado aos 50%. Tá? Então, o governo está dizendo que vai reagir a partir dessa medida que foi tomada, que foi aprovada algum tempo atrás, né, que o Brasil, o governo pode tomar medidas contra pode fazer retaliações contra isso. Agora o governo vai pensar muito bem o que ele vai fazer, se ele vai fazer medidas de retaliação ou não, tá certo? Bom, Miola. O Guido, o Donald Trump é um grande cabo eleitoral, tem se revelado um grande cabo eleitoral para o antifascismo, né, no mundo inteiro. Tem sido isso um fenômeno fantástico, e ele nos deu aqui um bom mote eleitoral para 26. Mas Guido, assim, nas medidas, na primeira jornada do Trump para subir as tarifas, ele botou todas lá em cima, 145% para a China, 70%, e na real isso não se manteve. Então nós não estamos ainda com dada realidade concreta que diz, olha, dia 2 de agosto será 50%, né? Tem essa indicação, uma ameaça e tal. Agora, mesmo na eventualidade de se manter os 50% e inviabilizar determinados comércios, como, por exemplo, dos 40 bilhões que o Brasil exporta para os Estados Unidos, um pouco mais de 10% é representado por carne e café. E se acrescentar ainda o suco de laranja, vai dar 15% aproximadamente, um pouco mais. Bom, à medida que esses produtos eles deixam de ser exportados para os Estados Unidos pela obstrução tarifária, isso o Brasil ficaria diante de duas condições, entendo eu. Tem uma cota, digamos assim, que poderia ser destinada para o consumo interno. O governo teria que fazer uma medida de equalização dos preços em relação ao valor internacional da carne e do café, etc. Mas isso poderá trazer para dentro do Brasil uma hipótese de redução da inflação com esta sobra, digamos assim, da cota dos Estados Unidos, ou exportar para outros países. É possível esse cenário de que o excedente ele seja aproveitado no consumo doméstico e, portanto, ser um instrumento de redução da inflação desses alimentos que estão ainda com dificuldade de ceder, apesar da queda do dólar e da produção? Sim. Por exemplo, ovos. O Brasil está exportando muito ovo para os Estados Unidos. O ovo já está caindo aqui, né? Porque também a produção aumentou e tudo mais. Mas se sobrar mais ovo, o ovo vai cair mais. Então, vai ajudar a baixar a inflação. Aqui, a carne também, né? Inclusive, a carne andou caindo de preço. Eu vi recentemente uma pesquisa, você tem 20% a menos no preço de frango, 10% a menos em peixes, e eu acho que 7% a menos de carne. Quer dizer, já está esse movimento, né? Também porque tinha subido muito, e já está baixando, mas
isso só vai acentuar essa redução aqui dentro. Então, em termos de inflação, é bom, é positivo, né? E também, como eu disse, a carne é um produto muito demandado no mundo, né? Então, você pode diversificar. O ovo, particularmente, eu não sei, porque os Estados Unidos tiveram... E tem o café também, né? E tem o café. O café, nós estamos tendo uma safra boa de café. Então, daqui a pouco, o café vai cair aqui, porque o café é o que mais subiu nos últimos tempos, né? Chegou a subir 90%, tudo mais. Ele ainda está caro. Então, eu diria que da cesta de consumo da população, o café, por enquanto, é o principal vilão, mas que ele poderá, a tendência é que ele venha baixar de preço, né? E se não exportar para os Estados Unidos, vai baixar mais rapidamente aqui no Brasil. Guido, o Pedro Serrano esteve aqui no começo do Boa Noite, no nosso painel, e falou que a melhor coisa para o Brasil nesse momento é se afastar dos Estados Unidos, começar a trabalhar mais com os outros países e não priorizar mais nada com os Estados Unidos por não ser confiável. Eu queria saber de você se isso seria um caminho, né? Se você vê perspectivas melhores para o Brasil abandonar ou deixar de lado a relação comercial com os Estados Unidos ou deixar no segundo plano. E quais os riscos se o Brasil fizesse isso, né? Porque as Forças Armadas do Brasil, por exemplo, e dos Estados Unidos, vão realizar exercícios conjuntos no Nordeste como parte da Operação Carcará, né? Que visa preparar para a Operação Core de 2025. Ou seja, é um exercício combinado. Isso sempre me preocupa, sabe? Essas questões de exercícios conjuntos. Não sei como é que você vê isso, mas você acha que o Serrano tem razão? Olha, eu acho que é pouco prematuro para tomar alguma medida mais drástica, porque os Estados Unidos é um parceiro antigo do Brasil, parceiro tradicional, né? Ele já foi o segundo maior mercado para as exportações brasileiras, né? Antes da China, eram os Estados Unidos. Então, eu não acho que tenhamos que tomar alguma medida radical, mesmo porque as relações comerciais não são de parceiros comerciais que têm interesse em importar produtos brasileiros, o Brasil tem interesse em importar produtos americanos. Quer dizer, não, eu acho que não devemos, a partir de um governo exótico como é o Trump, que fazer algum movimento brusco não faria, mas a diversificação, essa já está em curso. O Brasil tem diversificado muito seus parceiros comerciais, está apostando nos BRICS. Os BRICS estão assim, incorporando, estão com novos países aderindo aos BRICS, portanto, isso significa facilidades comerciais, facilidades de fluxo de capitais e tudo mais. Então, o Brasil já está fazendo essa diversificação. Agora, eu não acho que deveria fazer nenhum movimento brusco, mesmo porque o Trump amanhã pode até mudar de posição. Se ele sofrer uma pressão de alguns empresários americanos que vão perder com essa história, né, em relação ao Brasil, amanhã ele pode voltar atrás e tudo mais, né? Então, agora não é o momento de tomar nenhuma postura drástica, não é? É o momento de dizer, nossa soberania foi ameaçada e nós não vamos permitir que isso aconteça. É essa posição. E nós vamos ver em relação a questões comerciais se vale a pena retalhar, se não vale a pena retalhar e tudo mais. Quer dizer, porque eu não acho que é tudo isso. Não vamos supervalorizar isso e vamos aguardar um pouco para ver como que as coisas se movem. Tereza? Ministro, olha aqui uma situação que, para mim, é um ruído. O presidente resolveu não fazer o pronunciamento, tá? Por cadeia de rádio e televisão, mas concedeu uma entrevista à TV Record.
E nessa entrevista ele disse o seguinte, eu já falei mais cedo que ele disse que o Brasil vai tomar medidas para proteger sua economia, suas empresas e tal. Mas aí ele disse, respondendo sobre o que se pode fazer, ele disse: temos vários caminhos. Podemos recorrer ao OMC, propor investigações internacionais, cobrar explicações. Mas o principal é a lei da reciprocidade, aprovada no Congresso. Se ele cobrar 50% da gente, a gente vai cobrar 50% dele. Resultado: manchete do Estadão e de outros veículos agora. Brasil vai cobrar 50% em taxas dos Estados Unidos caso Trump cumpra o tarifaço. Eu acho que o Lula não estava dizendo que já decidiu cobrar 50%. Ele estava considerando uma hipótese, né? Mas já houve aí assim, um ruído, todo esse noticiário de que o Brasil vai retaliar com 50%. O Trump falou que aquilo que qualquer taxação retaliatória do Brasil, ele vai somar a taxação dele. Ou seja, se o Brasil botar 50, ele vai somar com 50 e botar 100. Foi isso que ele disse para a gente, né? Na carta dela. Você não acha que ficou meio azedo esse negócio agora? Bom, veja, eu não vi as expressões do presidente, mas eu sei que... Mas eu li para você. Então, mas não foi decidido, não há decisão do governo em fazer essa retaliação. Quer dizer, o governo está dizendo, olha, nós temos uma legislação que nos permite fazer retaliação e nós vamos ver como é que fica, não está claro. Não está claro o que o governo vai fazer. Ele não... Então, acho que o Lula, não sei se ele se expressou mal, se foi uma mal hipótese, mas o jornal é que esquentou a notícia, né? Os veículos esquentaram. Então, mas não é essa... O governo não tomou essa decisão, mesmo porque você, no mínimo, tem que esperar o dia 2 de agosto, né, para saber se eles vão praticar, ou até lá tem muito tempo, né? Eu já vi o Trump voltando atrás várias vezes numa medida na mesma semana. Então, vamos esperar até chegar lá. Quer dizer, seria precipitado e eu acho que, se foi mal entendido, deverá ser esclarecido. Quer dizer, o governo não pretende fazer... Tomou decisão. Mesmo porque você tem que olhar qual é o impacto para o Brasil. Se você coloca 50%, por exemplo, nós importamos fertilizantes, né? Se você cobrar 50%, você vai estar penalizando o setor agrícola brasileiro, que usa fertilizantes. Então, ou você consegue um outro fornecedor, então não vale a pena você fazer isso. Você tem que olhar isso também, tá certo? Então, certamente não está decidido isso e tem que ser pensado com muito cuidado. Mário. Está sem áudio, Mário. Eu tirei o áudio aqui. Ministro, se não cabe fazer movimento brusco, também não cabe minimizar o que está acontecendo, certo? É absolutamente inédito um movimento desse tipo por parte de um parceiro tão tradicional e importante para o Brasil, e acho talvez na história, né? Mesmo, talvez só na Segunda Guerra Mundial tenha havido algo dessa dimensão. Assim, tão brusco. Então, é verdade que não cabe nenhum pavor, mas também não cabe minimizar o que está acontecendo em termos da capacidade de isso influenciar o ambiente econômico muito associado aos Estados Unidos na história, na nossa cultura econômica e empresarial. Isso também leva os agentes, como se fala, né? Vocês economistas falam, leva os agentes a se defender, não é? E a tomar medidas de precaução para evitar perdas, para diminuir o risco. Isso já não está tendo um efeito relevante? Veja, eu não estou subestimando o efeito da agressão. Quer dizer, houve uma agressão política, né? Uma ameaça à soberania. Eles estão ameaçando o nosso Supremo Tribunal Federal e de retaliação. Isto merece uma resposta duríssima, tá certo? Não pode pestanejar e tem que dar uma resposta duríssima quanto a isso.
para manter a nossa soberania. Agora, do ponto de vista das medidas econômicas, como nós estamos vendo aí que há uma volatilidade grande do Trump, até ele deram um apelido para ele, né, que ele... Taco. Como é que é? O Trump always chickens out. Exatamente, era isso que eu estava pensando. Always chickens out. Então, sempre amarela. Sempre amarela. É claro que o Brasil não é a China. Ele amarelou totalmente em relação à China, totalmente. Mas nós não temos minério, até temos aqui os minérios preciosos que eles precisam, as terras raras, nós temos aqui bastante, mas nós não temos como fazer uma sanção econômica que fere os interesses, assim como a China fez, né? Quer dizer, a China podia prejudicar muito os Estados Unidos e ele voltou atrás. Então, nós também não temos o poderio bélico do Putin, né? Da Rússia. Então, o Brasil, dentro das nossas possibilidades, nós temos que, do ponto de vista político, fazer muito barulho, protestar, unir o país contra, repudiar isto. E o que pode se fazer, eu acho que tinha que colocar esse filho de Bolsonaro num processo, deveria, porque eu acho que a família Bolsonaro, ela é cúmplice, ela está ajudando um país hostil ao Brasil, né? Quer dizer, se imiscuir nos problemas brasileiros. É gravíssimo isso. Então, do ponto de vista jurídico, se deveria ir em cima da família Bolsonaro, porque eles são responsáveis por isso. Porque esse filho que foi lá, ele está dizendo que ele está estimulando isso, ele está indo no Congresso, quer dizer, ele está estimulando uma agressão contra o Brasil. Então, esse cidadão devia ser processado, né? Então, em vez de processar só o pai, devia processar o filho, o Espírito Santo e todo mundo. Quer dizer, essa é uma resposta que você tem que dar. Falar, vocês estão brincando conosco, nós vamos processar todo mundo que apoiar esse Trump querendo intervir no Brasil. Então, do ponto de vista político, não tenho dúvida. Eu só tenho dúvida medidas apressadas no campo econômico, tá certo? Porque a gente pode perder mais do que ganhar alguma coisa. Então, precisa tomar muito cuidado aí, ser muito cauteloso e esperar também essa volatilidade, digamos, baixar, a poeira baixar, ver se ele vai tomar... Eu acho que nesse momento, é prudência na área econômica e toda a ousadia e determinação na área política. Muito bom. Sara. Isso, gente, olha, eu estava acompanhando aqui a Avenida Paulista, gente, nas redes. Eu estou muito surpresa com o tamanho dessa manifestação. Eu não imaginei que ela fosse crescer tanto. A gente tem que agradecer aqui ao Donald Trump, né, que foi o grande propagador. Se o Hugo Mota deu a faca, o Trump deu o queijo ali na mão do presidente. Faísca, né? Deu a faísca. Mas o engraçado é que essa mídia corporativa não está pondo na primeira página, não. Não tenho visto. Não. Vai esconder a manifestação, né? Eu também acho. Mas você vai entender que o Hugo Mota ele já se manifestou contra o governo americano. O presidente da Câmara e do Senado... Não muito, ministro. Na verdade... em cima do muro. Não. A se nota omitiu no política. essencial, Guido. Uma nota pífia. Ele se omitiu no essencial. Nenhuma palavrinha sobre a Suprema Corte do nosso país, que está no centro dos ataques. Exatamente. Nenhuma palavra. Pois é, bom. Sobre os argumentos políticos. A nota deles é como se fosse uma taxação por motivos comerciais. Ele não entra na questão dos motivos ideológicos políticos do Trump, alegados pelo Trump. Isso. Mas eles vão ter que mudar um pouco a posição deles, porque eles vão ser levados por uma onda, né, que vai ter até o agronegócio contra a medida. As bancadas da direita estão divididas, porque a bancada do agro, então, por exemplo, está muito dividida. A Cátia Abreu? Socorre? Abreu. A Cátia Abreu, né, que é uma estrela do agro, passou o dia nas redes sociais batendo.
E defendendo o governo Lula. E defendendo o governo Lula. Sim. Muito bem. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Guido. É sempre bom ter você aqui para a gente colocar em dia a economia brasileira. Volte sempre.